Olá, Érica, tudo bem com Desejo você? tudo bem, graças a Deus. Ai, Agradeço desde já por ter aceitado o convite, uma vez mais aqui com a senhora, com sua presença, nos uma privilegiando. honra, uma honra, uma Vou, honra. Sempre um desafio, mas um desafio que sempre, né, que a gente se propõe a fazer algo talvez um pouco novo, a gente cresce. é, Então, com eu certeza. agradeço a oportunidade. Obrigada, professora. Primeiro quero agradecer a presença do professor Marcos Manquevedo, que é do México, que nos está privilegiando, também com os alunos do professor Omar, que chegaram nessa semana do México. Também agradecer a presença da Que professora honra, que Melissa. honra. Assim que vai ser uma palestra para os irmãos mexicanos que estão por Que aqui. bom, que ótimo. Vou ler Espero que aqui um... depois a gente possa conversar também sobre, enfim, né, como as coisas podem ser vistas sobre o olhar do México. Tá certo, professora. Vou ler aqui o currículo da senhora. A professora doutora Kátia Bram possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em Ciências pela Universidade de São Paulo, atualmente professora associada da área acadêmica de pediatria da Universidade Federal de Pernambuco, professora da pós-graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da Universidade Federal de Pernambuco, preceptora do Serviço de Gastroenterologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, tem experiência em pediatria na área de atuação de gastroenterologia pediátrica, atuando principalmente nos seguintes temas: microbiota intestinal, gastroenterologia para crianças com agravo cerebral precoce e proteção ao aleitamento materno. Muito obrigada, professora. Hoje está com um tema apresentando pediatria é amor e Que ciência, ou delícia, só que ciência e amor. delícia. Muito obrigada, Muito professora. Fique à bem, vontade. obrigada, Érica. Vou compartilhar, vamos ver se vai dar certo, porque sempre Está este tudo é um certo. momento tenso, né? Mas vai dar certo. Vou colocar aqui só no modo apresentação e você me diz se está tudo certo, Érica, por Tá favor. certo, tá certo. Ok. Ótimo. Conseguimos Então, chegar. vamos lá, né? Eu já agradeci, mas vou agradecer novamente, tanto a convite quanto a escolha do tema, né? O professor me deu de presente esse desafio. Eu fiquei um pouco resistente, como a gente está muito mais acostumada a falar de ciência do que de amor, esse era o desafio, né? Mas eu adorei, né? Eu espero que também quem não é ligado à pediatria agora, já é, né? Vai se apaixonar pela pediatria também, com certeza. Então, a aula foi preparada com o auxílio de inteligência artificial, tem várias telas, né, que foi produzida pela IA, mas todo o conteúdo, fontes científicas, foram escolhidas por mim e revisadas por mim também. Trago, então, inicialmente, uma definição de pediatria, que eu trouxe aqui do Royal College de Londres, que é uma instituição com muita credibilidade na pediatria, e aí essa definição coube bem no que eu queria falar nessa aula, né? Então, a pediatria é uma especialidade dedicada ao cuidado da saúde e do bem-estar de bebês, crianças e adolescentes. Então, essa palavra, cuidado, é que vai nos guiar um pouco nessa primeira parte que eu vou falar, sob o olhar da pediatria, né? E aí eu faço uma comparação, e meus colegas cirurgiões que me perdoem, não estou desmerecendo a especialidade da cirurgia, né, que é a especialidade do meu pai, inclusive, extremamente importante, essencial para a cura, para o tratamento, para a intervenção apropriada de várias condições. Mas só fazendo um contraponto com a pediatria, e com essa definição que eu trouxe, eu trago também aqui a definição do Royal College de Cirurgiões da Inglaterra, que define assim, é uma especialidade médica
voltada ao diagnóstico e tratamento de doenças, lesões e deformidades por meio de intervenções cirúrgicas, né? Aqui foi uma tradução aqui que não ficou muito boa, mas por meio de intervenções cirúrgicas. Então, essa característica do pediatra, da pediatria, de cuidar, e particularmente de cuidar da saúde, é uma característica muito particular do pediatra. Eu vou fazer aqui uma comparação, novamente, com outras especialidades médicas, algumas que se aproximam da pediatria, mas que não têm todo o perfil importante do cuidado que a pediatria tem. Então, a pediatria, talvez a alma da pediatria, está numa área da pediatria que se chama puericultura, que é justamente essa área que é a área do cuidado no início da vida, que trata aí justamente da promoção de saúde. Infelizmente, a gente sabe, a medicina tem um modelo predominantemente biomédico, então, se a gente olhar, inclusive, na grade do curso de medicina, a quantidade, né, o percentual de conteúdos e atividades que são trabalhados para a identificação, o diagnóstico e o tratamento de doenças é enorme. Não saberia dizer aqui exatamente qual é o percentual, mas arriscaria dizer pelo menos 80%, ou talvez muito mais. Então, essa ação de promover saúde ainda está crescendo, claro, e tem que crescer, e certamente irá crescer com o futuro da medicina como um todo, mas ela já existe há um bom tempo e é aplicada de forma muito consistente pela puericultura. Então, a puericultura atende, né, faz atendimentos, faz o acompanhamento sistemático da criança, assim que ela nasce, ao longo dos 2 primeiros anos de vida. Então, existe uma programação de consulta, então, uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, então, até o 6º mês, as consultas são mensais, depois elas passam a ser trimestrais, e depois elas passam a ser semestrais. Então, esse profissional, ele tem essa oportunidade de cuidar do indivíduo, muitas vezes, né, eu botei aqui por último item aqui, neste perfil da pediatria, que sim, claro, o pediatra também atua no diagnóstico e tratamento de doenças, mas muitas vezes, particularmente nesse primeiro ano de vida, né, no início da vida, como a gente diz, o maior trabalho dele vai ser promover saúde, através de diferentes ações, através de diferentes ações educativas, através de monitorização, orientação precoce, né? Então, ele atua muito nessa questão da prevenção de doenças, a partir desse ponto, né, passa muito, né, pela questão da promoção, inclusive, né, de uma alimentação saudável desde o início da vida, mas de hábitos de vida saudável, de uma maneira geral, né, é ele que estimula as atividades recreativas, as atividades esportivas, é ele que orienta em relação à prevenção dos acidentes na infância, né, uma causa tão frequente, de danos na infância, né, ele atua em todas essas consultas ao longo dos 2 primeiros anos de vida, na vigilância do desenvolvimento humano. Ele tem instrumentos que ele acompanha esse desenvolvimento, e ao identificar qualquer sinal de anormalidade, né, de risco de atraso, ele vai atuar, orientando inicialmente o que deve ser feito já a partir daquele momento, para estimular o desenvolvimento da criança, como em algum momento pode também indicar o acompanhamento por um especialista.
Então, esse cuidado precoce está intimamente ligado, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, né, ao que hoje em dia é essa linha, essa ciência, que é o DORD, né, a origem desenvolvimentista da doença. A gente vê o quão recente é o próprio DORD, o quão recente os médicos de adulto começaram a olhar para trás e ver que as doenças do adulto têm origem da infância. E por fim, né, ele atua como diagnóstico e tratamento de doenças. Apesar de todo este trabalho importante, da importância desse trabalho, né, e se fosse para ser monetizado, qual é a importância de promover saúde e de se prevenir doenças, esse atendimento seria muito valioso, né? Se todas as pessoas pudessem entender a importância desse cuidado apropriado no início da vida e o quanto ele impacta tanto no potencial até produtivo do ser humano ao longo da vida, como também no seu risco de doenças e toda a limitação e todo o custo que deriva das doenças, seria uma especialidade muito bem remunerada, o que não é o caso, né? A pediatria é a especialidade médica que tem uma das menores remunerações dentro da medicina. Comparando, por exemplo, e novamente um pedido de desculpa aos meus amigos dermatologistas, os quais eu frequento, né, mas, por exemplo, a dermatologia estética, a especialidade que está em franca ascensão na medicina, é uma especialidade, na verdade, que foca em procedimentos, né, técnicos, resultados que são imediatos, né, ele busca melhorar a aparência da pessoa, né, e não seu funcionamento, e é uma das especialidades que tem a melhor remuneração dentro da medicina. Então, isso, né, eu vou começar a construir aí meu caminho que liga a pediatria ao cuidado e ao amor, né? Então, esse perfil do pediatra, esse profissional que escolhe se dedicar a esse início da vida, esse profissional que escolhe ter essa interação com a família e com a criança, ter esse papel francamente educativo ao longo dos primeiros anos de vida, né? Esse profissional que realiza consultas muito longas, demoradas, né? Ele tem que amar o que ele faz, porque se não for por amor, é provável que não se escolha a pediatria. Aqui uma comparação novamente com algumas outras especialidades médicas, né, e aqui algumas especialidades que de alguma forma têm um perfil um pouco semelhante à pediatria, né, e aí a gente tem, por exemplo, né, abaixo aqui a gente tem a obstetrícia, que segundo alguns seria inclusive o primeiro pediatra da criança, embora isso tenha modificado, atualmente já existe uma recomendação de que a criança seja avaliada pelo pediatra ainda no intraútero, né, ela não vai ser avaliada, mas a família vai ser orientada e o pediatra vai se inteirar de todas as questões envolvendo aquela gestação, pode inclusive propor ações, né, para tornar a própria gestação mais saudável, porque como a gente sabe, todos que se interessam pelo DORD, na verdade, é desde o intraútero, de fato, que esse cuidado precisa existir, né? Então, a obstetrícia tem um perfil um pouco parecido, mas a gente já vê aqui que já no ponto da longitudinalidade, ou seja, o tempo de acompanhamento que esse profissional atua com o paciente, ele é muito menor do que o pediatra, né, ele precisa também trabalhar essa questão da relação familiar, né, que é mais trabalhada com o pediatra, mas ele é um profissional melhor remunerado, porque ele é um profissional que realiza procedimentos, e isso é o que é mais remunerado dentro da medicina.
Eu costumo dizer que a geriatria é muito irmã da pediatria, né? Os geriatras têm um perfil muito semelhante, né, de atuar na prevenção, né, na promoção de saúde na velhice, né, e na prevenção de agravos pertinentes ou riscos pertinentes a essa fase da vida, né? De outra forma, não tem o impacto do futuro da vida humana, como a pediatria tem, né? E aí a gente vê abaixo as especialidades que estão relacionadas às intervenções, aos procedimentos, né? E toda essa característica de exigir, vamos dizer assim, muito menos envolvimento com as ações educativas, com a atuação no sentido de promover a saúde e, consequentemente, prevenir doenças, né? E a atuação, que é importante também, né, de forma mais pontual, para sanar um problema que existe. Então, eu espero que com isso eu tenha embasado, né, provado a vocês que a pediatria é uma medicina do cuidado, é uma especialidade que está intimamente ligada ao cuidado. E eu fui buscar um filósofo, né, um pensador, que pudesse fazer essa ligação do que é o cuidado, né, e o quanto esse cuidado representa amor. E certamente o filósofo brasileiro que mais representa, que mais reflete, que mais escreve sobre a relação entre o cuidado e o amor, ele é muito é, especial, ele é muito inspirado, eu ia dizer, né, ele é também um teólogo, é, então ele se sente, ele se aproxima de fato do que é esse sentimento, que é o amor, que ele trata, na verdade, do amor, claro, de uma forma muito mais abrangente do que o amor romântico, ele trata o amor em várias dimensões, mas ele traz também a importância do amor enquanto cuidado do outro, ou quanto o cuidado do outro representa amor, né? Então, aqui são alguns pontos que partem aí desses pensamentos, dessas colocações de Leonardo Boff. O cuidado é amor em ação, e eu concordo plenamente. Na pediatria, eu acho que é exatamente isso que acontece, né? Respeito à singularidade, então essa individualidade de cada criança, de cada família, de cada relação que precisa existir entre a criança, a família e o pediatra, né, muito importante e necessária na pediatria, compaixão e escuta atenta. Então, o pediatra ele ainda tem esse outro desafio, né, ele interpreta, ele analisa a partir de comportamentos. Então, ele analisa o bem-estar da criança, o funcionamento da criança, através, muitas vezes, ao longo de alguns anos, do que ela expressa enquanto comportamentos. Que boa fase aí de início de vida tão importante, a criança não vai verbalizar nada do que ela está sentindo, né, de nenhuma forma, nem física, nem emocional, em nenhum aspecto. Né? O pediatra também é por interpretar, ouvir, ter realmente esse dom, esse amor, né, e essa paciência de ouvir a família, porque é também através da família que ele analisa a criança. Então, isso está muito ligado ao exercício da pediatria. E a responsabilidade ética, o cuidado que se basa, né, que se sustenta na responsabilidade ética. Então, eu também identifico, ou é possível identificar essa relação do cuidado pediátrico com a ética, particularmente quando a gente faz, e aí sem desmerecer novamente os colegas de outras áreas, né, e a gente sabe que as interferências na medicina, né, no sentido de
favorecer ou, às vezes, desviar o médico da ética, infelizmente são muito frequentes, e acontecem muito precocemente, desde o início da formação, né, do médico, em qualquer especialidade. Mas a pediatria, ela, qualquer coisa, Érica, tu me dá uma chamada aí, viu? Sim? Tá tudo certo? Tá tudo certo, professora. Beleza. A pediatria, ela vê essa ética com o cuidado, essa ética com a promoção da saúde, como algo essencial, né? Porque ela não pode, não deve ser influenciada, por exemplo, né, por empresas de laboratório que querem aumentar a venda de medicamentos, né, por tendências que podem, modismos que estão acontecendo, né, suplementos alimentares, telas, né, então, tudo isso o pediatra, ele precisa ter uma sustentação ética muito grande, né, da responsabilidade dele de cuidar, de orientar, de ser exemplo até, né, para essa família e, consequentemente, para essa criança. Então, através... eu vou falar um pouquinho para vocês, eu não conhecia, mas aí eu não resisti trazer um pouco dessa fábula que o próprio Leonardo cita constantemente quando ele fala sobre essa questão do cuidado, né, e eu achei muito linda e trouxe aqui para quem por acaso não a conhece, né, que é a fábula de Gino. É uma fábula que narra um pouco, né, uma disputa cósmica por quem é responsável pela essência do ser humano. E aí a história, né, ela traz que o personagem chamado Cuidado, ele foi atravessar um rio e ao ver a argila, ele moldou, deu forma a um ser humano. E aí Júpiter, que representa então o espírito, na verdade o próprio Cuidado pede a Júpiter para soprar o espírito, naquele homem de argila, né, faz isso acontecer. E aí eles começam a disputar quem seria o responsável pelo homem, né, e a Terra também vem aí, entra na briga, querendo também se dizer, então, a principal, a mais importante na estrutura do homem, né, porque foi a partir que ele foi formado, mas Saturno, que é o tempo, e é aí quem julga, definiu essa disputa, né, então ele decidiu que Júpiter, que é o espírito, receberia o homem após a morte, a Terra receberia o homem em vida, e o cuidado possuiria o ser humano enquanto ele vivesse. Então, essa reflexão sobre o cuidado é muito forte, né? E, né, através dela, novamente, eu quero que todo mundo aqui se sinta muito apaixonado pela pediatria e possa fazer essa, essa, essa sequência de pensamentos, né? Matematicamente, inclusive, né, fazendo aí uma correlação, né? Então, primeiro vem o cuidado, né, conforme a lenda que a gente acabou de ouvir. Mas a matéria, que aqui eu vou dizer que a ciência, ela é necessária para a sua existência. O cuidado, segundo Leonardo Boff, é amor. Pediatria, na sua definição, é cuidado. Então, pediatria é primeiro amor, mas é, em seguida, ciência. Eu já dou uma fechada, né, nessa pergunta que foi me proposta, mas a gente vai discutir um pouco aí mais, né, sobre essa questão do amor e a ciência relacionada à pediatria. Então, não há nenhuma dúvida, de outra forma, que o pediatra é uma pessoa
apaixonada pelas crianças. Então, são pessoas que olham crianças com brilho nos olhos. É muito comum ver pediatras que já têm muitos anos, décadas de profissão e que continuam se encantando quando veem crianças pequenas em diversos ambientes. Eu que sou pediatra, né, vejo isso em muitos dos meus colegas, algo quase irresistível, parece que tem uma atração, assim, do pediatra pelas crianças, né, a gente sabe que amar as crianças é algo frequente, porque elas são encantadoras, né, então, segundo Fernando Pessoa, grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças. Então, existe uma paixão pelas crianças também na pediatria, sem dúvida. Um outro pensador, um outro pediatra, aqui, na verdade, né, um pediatra, militante absoluto, referência, eu vou falar um pouco mais sobre ele depois, né, do atuar no cuidado, na pediatria, é o professor Fernando Figueira, né, além de tudo, foi professor da nossa universidade, da Universidade Federal de Pernambuco, foi secretário de saúde do estado, né, de Pernambuco, escreveu muitos textos fortes, né, e aí uma das frases dele, né, há uma certeza em minha vida tão cheia de dúvidas e inquietações, a de que a força do mundo está na criança. E diante, novamente, disso que a gente tanto estuda, tanto se interessa, que é o Doherty, ele está mais do que certo nessa afirmação que ele faz. Então, o professor Fernando Figueira, se alguém não conhece, né, para mim é uma pessoa tão existente na pediatria, ele não é mais vivo, né, mas ele, particularmente na pediatria pernambucana, que é como se todo mundo o conhecesse. Então, eu já falei um pouco sobre ele, né, todas essas faces dele, mas um dos destaques dele é que ele idealizou e fundou o IMIP, que hoje em dia se chama Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, na época se chamava Instituto Materno Infantil de Pernambuco. Essa instituição cresceu enormemente a partir dessa instituição inicial que ele fundou e que ele fez com que se tornasse um destaque na pediatria brasileira, pernambucana, sem sombra de dúvida, brasileira e eu diria até mundial. Então, essa era a filosofia do professor Fernando Figueira, dentro do INIP, né, de promoção. Ele foi muito visionário, ele defendia absolutamente a promoção da saúde, a proteção da criança, né, e o enfrentamento às desigualdades sociais. A vulnerabilidade social da criança era algo que ele se preocupava muito, e entendia que essa defesa e essa proteção era essencial para o futuro das crianças e da humanidade, consequentemente, né? Ele foi um destaque e talvez um aspecto que tornou ele mais diferenciado mundialmente, é que ele foi um defensor fortíssimo do aleitamento materno, né? Ele fundou o Banco de Leite Humano do IMIP, que foi o primeiro do estado de Pernambuco e um dos primeiros do Brasil, mas ele agiu de forma muito firme na proteção contra a atuação, né, as propagandas das indústrias de fórmulas infantis, que atuavam nessa ocasião, inclusive nas maternidades, distribuindo amostras de fórmulas infantis às mães que iam ter bebês, e ele, na verdade, depois eu até vou trazer, enquanto secretário de Saúde de Pernambuco, ele elaborou uma lei que proibiu essa prática de distribuição de amostras de fórmulas infantis nas maternidades, e isso foi, inclusive, né, uma das ações que antecedeu existir um código internacional de proteção ao marketing das fórmulas infantis, né, um código muito conhecido, foi elaborado pela Assembleia Mundial de Saúde,
em 1981, e é o mais forte que existe em relação à regulamentação de práticas de marketing sobre um alimento, que não é um alimento qualquer. Na verdade, o grande problema das fórmulas infantis, da propaganda das fórmulas infantis, é que ela inevitavelmente mina, fragiliza as práticas de aleitamento materno. E ele continuou ao longo de toda a sua vida sendo essa pessoa defensora, inclusive no IMIP, né, eu fui residente do IMIP, ainda tive a honra de terminar a minha residência ainda com eles passando, né, estando presente no IMIP, e era absolutamente proibido no IMIP a presença de qualquer representante da indústria de fórmula infantil, como também a presença de qualquer material relacionado à indústria de fórmulas. Então, realmente é uma figura muito forte e muito marcante nessa proteção e promoção muito aí, de várias formas, mas aí um destaque para a promoção e proteção ao aleitamento materno. Mais uma vez, trazendo aqui um olhar da pediatria enquanto especialidade que ama a vulnerabilidade do ser humano, ama esse início da vida, cuidar desse ser que nasce tão frágil que é o ser humano, desde o momento que ele nasce. Então, é o profissional, na verdade, quem muitas vezes, né, tira a criança de dentro da mãe, é o obstetra, né, mas o pediatra é a primeira pessoa que pega nessa criança e decide o que fazer com ela a partir daí, a partir desse primeiro minuto de vida, né, ele vai atuar, vai tomar decisões sobre o que deve ser feito com aquele ser humano que acabou de nascer. E o que é praticado pelo pediatra dentro da sala de parto, dentro dessa primeira hora de vida, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, é extremamente modificadora, pessoal, do futuro. Então, a primeira hora de vida do ser humano, que, por exemplo, em relação ao aleitamento materno, é chamada hora de ouro, ela tem impactos a longo prazo, e a gente vai discutir um pouco sobre isso, né? Então, a criança, o bebê, né, o recém-nascido, ele é vulnerável de várias formas. A gente tem toda a vulnerabilidade biológica, né, é um ser, é um corpo, né, pensando aqui no biológico, né, é um corpo que está em crescimento, são sistemas que estão se desenvolvendo, cardíaco, respiratório, esquelético, muscular, tudo em crescimento e desenvolvimento e aperfeiçoamento, né? Sistema imunológico, esse sistema tão importante relacionado também a tantas funções. Então, o sistema imunológico é fortemente influenciado pelo que ocorre no início da vida, sua regulação, né, é muito influenciada por estes estímulos precoces. Ele tem uma vulnerabilidade do sistema nervoso central que é preocupante, mas ao mesmo tempo que nos estimula, né? Porque é nessa vulnerabilidade desse cérebro do início da vida, que é um cérebro que está aberto a tantas possibilidades, né? Um cérebro que tem a maior plasticidade do ser humano, do cérebro do ser humano, do que qualquer outro período da vida, né? É um período que pode, para o cérebro, ser modificador, extremamente modificador para o melhor e modificador para o pior, né? É um período em que a interferência da alimentação, da nutrição, vai ter uma repercussão muito maior, porque diante desse, aqui falando só do biológico, né, de todo esse corpo, desse cérebro que se desenvolve, a nutrição é essencial.
para a gente ter a evolução ideal para aquele corpo, né? Além disso, a criança é extremamente vulnerável emocionalmente, psicologicamente. Então, é um sistema emocional muito imaturo, que vai ser moldado pelas vivências, pelas relações, então, relações com o ambiente, com a sociedade, com a família, né, com as telas, então, também participa aí desse apoio, dessa orientação, dessa promoção do desenvolvimento emocional, a pediatria. Extremamente importante, né? A gente tem aí outros aspectos, né? Então, enfim, o desenvolvimento da psique, o desenvolvimento do temperamento, o desenvolvimento da fala, o desenvolvimento aí da cognição, que não entra exatamente no emocional, mas que está tudo acontecendo, sua fase mais crítica nesse início da vida. Por essas questões, a vulnerabilidade social, que, na verdade, né, muitos dos nossos brasileiros vivem em situação de vulnerabilidade, mas ela vai impactar mais a criança, por conta de toda essa fragilidade. Então, a vulnerabilidade social, que, por exemplo, é muito frequente na realidade brasileira, ela é algo que o pediatra também precisa se envolver, é algo que ele precisa compreender, entender e pensar e buscar estratégias de como reduzir o risco relacionado a essa vulnerabilidade social, né? Então, é necessário, é essencial que ele se intere de todo esse sistema, né, para que ele possa promover, então, esse melhor desenvolvimento do ser humano. Trazendo uma figura aqui, né, para ilustrar, assim, discutivelmente, eu sei que todos vocês já conhecem, mas é sempre lindo de ver, né, essa curva, né, essa trajetória de vida que muda em função do que acontece no início da vida, né, e esse espaço de tempo, esse intervalo, né, essa janela crítica, que é, então, desde o intraútero até os primeiros anos de vida, né, e esse impacto no sentido de poder modificar o curso de saúde e de doença do indivíduo, ele é, inclusive, transgeracional, né, não é só para aquela criança, né, também vai ser para os descendentes daquela criança. Então, né, o pediatra aqui, muito resumidamente, né, de que forma ele atua, né, perante aí, ou na perspectiva do dor, né, eu já trouxe para vocês o papel dele, inclusive, no pré-natal, né, fazendo orientações já à mãe em relação a estilo de vida, em relação à alimentação, em relação ao cuidado emocional, né, ele atua e precisa, né, precisa mais, inclusive, eu vou discutir um pouco mais sobre isso, mas é essencial que ele atue na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e alimentação complementar saudável. A gente está vendo aí, né, que está se estruturando talvez um pouco melhor a questão do conhecimento em relação também aos alimentos ultraprocessados no início da vida, né, e o quão importante é essa educação. Então, é o pediatra que é responsável pela introdução da dieta complementar da criança aos 6 meses de vida. Ali ele orienta tanto o conteúdo do que aquela criança deve se alimentar, mas também o comportamento, como ela deve se relacionar com a fome, com a saciedade, como deve ser a relação dos pais em relação à fome e à saciedade da criança. Então, ele estabelece, né, a sua atuação é capaz de estabelecer aí a base para esse curso de alimentação, que se inicia aí, mas é a partir disso, desse aprendizado, né, desse início da vida, um aprendizado tanto em relação ao que se deve comer e também sobre como se deve comer, que
vai moldar a alimentação do ser humano ao longo da vida e com todas as repercussões que vocês já conhecem, né? Tem esse papel no acompanhamento desse crescimento físico, né? Então, o pediatra, ele monitora, ele mede, né? Ele pesa a criança em todas as suas visitas, ele acompanha em curvas de crescimento, ele identifica desvios precoces, tanto no sentido do crescimento insuficiente ou do peso excessivo, do ganho de peso excessivo, né, ele já percebe uma tendência e deve atuar no sentido de prevenir uma evolução mais desfavorável, né? O pediatra orienta em relação à importância do sono, do tipo de sono, das horas de sono. Ele, como eu já falei, né, ele deve trabalhar, inclusive, na orientação e no estímulo ao vínculo da criança com sua mãe, com sua família. Esse aspecto que é extremamente importante para o desenvolvimento emocional, mas de tantos outros aspectos da criança e do futuro adulto, né? Então, estimular, inclusive durante essa consulta, né, esse vínculo, a forma de agir com a criança também aí um papel que o pediatra desempenha, né? Isso está muito relacionado aí à questão que vem a seguir, que é essa prevenção de riscos quanto ao estresse, ou a redução do estresse tóxico, sabe? Então, tem vários trabalhos mostrando o impacto de vivências que causam estresse, né, de violência, de falta de afetividade, no desenvolvimento do ser humano, com repercussões no funcionamento do adulto ao longo da vida. Eu destaquei ali, né, e vou me deter um pouco mais sobre a importância desse papel do pediatra na promoção, proteção e apoio ao aleitamento, né, que é aí uma linha de cuidado que eu tenho muito interesse, verdadeiramente fascinante, como certamente todos, novamente, que estudam a importância dos eventos precoces no desenvolvimento da saúde da doença, né, sabe, do quão fantástico, né, de quão potencial esse biofluido complexo, que é o ser humano, ele pode ser para a vida, tanto no início como ao longo, né, tanto para o ser humano no início da vida, como ao longo de todo o seu caminho, né, desde passando aí pelo lactente, criança, adolescente, então a existência, a ocorrência de um aleitamento materno, particularmente se ele ocorre da forma ideal, né, atingindo as metas que são propostas, que é do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e continuado até os 2 anos ou mais, o quanto isso pode modificar todo esse caminho de saúde e de prevenção de doenças, né? Aí eu trago para vocês, olha, em primeira mão, tive a alegria de escrever junto com 2 outras colegas um capítulo de um livro que ainda vai ser lançado, tá? Que é um livro que está sendo organizado por uma professora da Unifesp, que eu admiro muito, que é Fabíola Suano, uma pediatra, nutróloga, que mudou o curso da Sociedade Brasileira de Pediatria, pelo menos temporariamente, né, enquanto ela está lá na presidência do Departamento de Nutrologia. Então, esse capítulo, ele é intitulado Amamentação, Proteção, Promoção e Manejo, né, e tem essa figura que traz todas essas camadas de cuidado, de ações, né, ações que estão relacionadas à pediatria, mas que certamente, né, se relacionam às esferas superiores à pediatria, né, que chega aí até esse macrosistema, que são os determinantes comerciais da saúde, mas que o pediatra precisa saber desses sistemas, né, tanto no sentido de quais sistemas ele pode recorrer, né, enquanto estratégias governamentais de promoção, proteção e apoio ao aleitamento, como também as influências aí, né,
do marketing das indústrias, do lobby das indústrias, por exemplo, de fórmulas infantis e alimentos ultraprocessados, interferindo aí em todas essas outras instâncias, né? Mas, como eu disse, a pediatria deve estar presente, né, em várias dessas camadas. Então, agora eu vou falar um pouco, né, que a pediatria é amor, sem dúvida, né, mas ela se fortalece, ela se sustenta, ela caminha com a ciência, né, ela provê segurança, direção, através da ciência. Então, a pediatria não pode, né, apenas amar, ela precisa amar e entender, buscar, construir ciência, né? Eu já falei bastante, né, dessa questão da importância, antes eu estava falando muito da importância da pediatria enquanto amor pela trajetória de vida, né? Aqui eu vou falar um pouco mais sobre a ciência, né, um pontinho aqui, um olhar reducionista, né, que eu vou falar um pouquinho aqui sobre a questão da microbiota, né, então, como o pediatra, a pediatria, precisa entender a ciência por detrás disso que a gente fala, né, dos fatores que podem modificar essa trajetória de vida. Então, novamente, desde o intraútero, a microbiota do bebê, inclusive, né, se sabe hoje em dia, antigamente se dizia que o bebê nascia estéril, hoje em dia se sabe que não, já no intraútero começa uma mínima colonização microbiana, né, e que a microbiota materna e, portanto, a microbiota do bebê já desde momento vai ser influenciada, por exemplo, pela alimentação da mãe, assim também como pelo uso de medicações, particularmente aí o uso dos antibióticos, né, que são extremamente deletérios para o curso da microbiota, tanto no intraútero, quanto se ele for utilizado particularmente no primeiro ano de vida. Né, vários estudos epidemiológicos, inclusive associando o uso de antibióticos no primeiro ano de vida a desfechos negativos, como a obesidade e a maior ocorrência de doenças imunológicas, tanto alérgicas como autoimunes, né. O início aí, né, da vida, a via com que o indivíduo nasce, tem uma importância muito grande em relação à colonização da microbiota, e o pediatra deve orientar a mãe ainda no pré-natal sobre essa importância, e a partir do nascimento, é preciso que ele entenda a importância de cuidar dessa microbiota, da hora que o bebê nasce, né, já é através da via de parto, mas logo depois que ele nasce, ele tem que pensar em ações que precisam ser feitas ainda dentro da sala de parto para promover uma melhor microbiota. Então, já dentro da sala de parto, tem uma ação muito importante que é realizada, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, que é uma prática chamada contato imediato pele a pele. Contato imediato pele a pele. Isso é uma prática de boa assistência neonatal na sala de parto, que é regida por todas as evidências científicas, e que é cobrada, por exemplo, nos chamados hospitais amigos da criança. E essa prática do contato pele a pele está intimamente relacionada ao início precoce da amamentação, que deve ocorrer ainda na primeira hora de vida. E aí vem, né, aí a infância e a adolescência, essa influência que o pediatra vai ter em relação aí à medicação, à alimentação, né? E aí, na verdade, a gente sabe que já depois dos 3, 4 anos de vida, a mudança que a microbiota tem é muito pequena, né? E que o adulto, ele, na verdade, vai manter uma microbiota relativamente estável, que ele herdou aí de tudo que aconteceu aí até esses 2, 3 anos de vida, que é, então, o período crítico para a instalação e estabilidade
da microbiota. Então, aqui é uma revisão sistemática, pessoal, que foi agora de 2025, da Cochrane, tá? Que analisou justamente os potenciais impactos do contato pele a pele, a gente vê aqui no rodapé, né? O contato pele a pele precoce da mãe, do bebê com a mãe, tá? E eu destaquei aqui alguns desfechos, né, que foram considerados com boa evidência, forte, moderada, né, em relação a essa intervenção, que é considerada uma intervenção, que é o contato pele a pele no início da vida. Que coisa, né, o ser humano, ele caminhou por tantos caminhos, se perdeu em tantos caminhos, né, medicalizou tanto a vida a partir do nascimento, né, então o parto se tornou absolutamente algo, de certa forma, medicalizado, né, técnico, frio, né, o bebê nascia muitas vezes de parto cesáreo, o pediatra pegava o bebê e levava o bebê para fazer procedimentos com o bebê. A mãe não chegava perto do bebê, né, ele levava o bebê para medir, para aspirar, tirava a secreção, pesava o bebê, né, botava fita, media, e só depois de algum tempo, né, bastante tempo, a mãe ia ficar com o bebê, né, contrariando, a gente imagina, tudo o que acontecia no passado, né, tudo que acontecia naturalmente na hora que o ser humano nascia, né, em que a mãe, muitas vezes ela participava, ela realizava o próprio parto, né, com auxílio de membros da comunidade, certamente, né, mas imediatamente o bebê vai para o braço da mãe, não é? E a medicação da medicina fez isso acabar. E só posteriormente foi se vendo os malefícios disso, né, dessa atitude no início da vida. Então, essa intervenção que garantia esse contato pele a pele precoce, né, está relacionado com esses desfechos, que inicia aí com a facilitação da primeira mamada, porque se o bebê, veja, ele pode até não mamar na primeira hora de vida, embora o contato pele a pele, ele já favorece também a mamada na primeira hora de vida. Tá? O bebê, ele regula melhor, ele organiza melhor a temperatura, ele organiza melhor a glicemia, então ele estabiliza mais rápido quando ele está no contato pele a pele com a mãe. Então ele vai ter, inclusive, uma vitalidade melhor para poder aí ser posto no peito, né, e de alguma forma sugar, né, mamar ainda nesse primeiro momento. Então, está relacionado essa prática à maior taxa de aleitamento materno ideal, né, que seria o aleitamento materno exclusivo até 6 meses e continuado até 2 anos ou mais, né, relacionado também ao melhor vínculo mãe-bebê. As pessoas acham, às vezes, que o vínculo mãe-bebê é algo obrigatório, que é algo automático, mas nem sempre é. O vínculo, muitas vezes, precisa ser construído, ele precisa ser estimulado. E existem evidências que indicam que esse contato pele a pele, nesse momento, aumenta, melhora, fortalece o vínculo do bebê com a mãe, da mãe com o bebê, né? Então, trazendo um pouco mais aqui de evidência científica, eu trago aqui esse estudo super interessante, né, que aqui, na verdade, eles realmente fizeram uma intervenção, né, eles randomizaram um grupo de intervenção e um grupo controle. Aqui não foi só o contato pele a pele na sala de parto, foi um contato pele a pele durante 1 hora, por 5 semanas. E eles avaliaram a influência, ou enfim, o perfil da microbiota nesses 2 grupos. Então, na verdade, eles não conseguiram identificar exatamente qual era a diferença do perfil microbiano, diga assim, qual era o gênero bacteriano que modificava quais. Eles ficaram, por exemplo,
que o Faecalibacter, né, era diminuído, sua quantidade era diminuída nos bebês que realizavam essa intervenção do contato pele a pele, mas o que chamou mais atenção, que eles descrevem, na verdade, é que os bebês que sofreram essa intervenção, eles mantiveram um padrão de microbiota que eles chamam de mais imaturo. É uma microbiota que ainda está amadurecendo. Isso para algumas pessoas pode parecer uma coisa ruim, mas na verdade seguir um processo de amadurecimento flexível, né, é muito melhor do que sofrer a ação de forças que ingessam, né, o seu perfil de microbiota. Então, por exemplo, a criança que toma fórmula, ela desenvolve uma microbiota adulta mais precoce, porque a microbiota dela é nutrida por aquele mesmo perfil, né, de alimento todo dia. Então, ele vai estabilizar a microbiota antes. E isso não está associado a desfechos favoráveis, muito pelo contrário, né? E esse trabalho, na verdade, esse é um estudo, que é esse estudo SCIP, né, ele, na verdade, o desfecho primário que eles quiseram avaliar foi o impacto desse contato pele a pele no desenvolvimento de crianças com 3 anos de vida. Então, eles avaliaram, né, problemas de comportamento, que eles chamam internalizantes, externalizantes, cognição, linguagem, memória e funções executivas. E, então, nessa fase, com 3 anos de vida, eles, né, fizeram aí a avaliação cega dessas crianças e constataram que o grupo que fez a intervenção teve desfechos, né, de desenvolvimento e de comportamento bem mais favoráveis do que o grupo que não foi submetido a essa intervenção. Então, sabendo que uma das forças essenciais para o desenvolvimento saudável da microbiota é o aleitamento materno, sabendo que as taxas de aleitamento materno, a realização do aleitamento das formas ideais, né, ela é fortemente comprometida, como eu disse anteriormente, pelo marketing das indústrias, né, por todo um sistema que normaliza o uso das fórmulas, que inclusive incentiva o uso das fórmulas, né, a pediatria, ela precisa entender a ciência por detrás da necessidade de proteger o aleitamento, não só por amor, mas pela ciência também, né? Então, existem evidências de que países, sociedades que adotam esse rigoroso controle das práticas de marketing das fórmulas infantis, atingem melhores taxas de aleitamento e, consequentemente, melhores desfechos em saúde, né? E como eu já falei, a pediatria, ela tem um potencial papel em momentos muito importantes desse aleitamento, né, desse caminho que é o aleitamento materno, um caminho extremamente desafiador, ele é extremamente importante, mas amamentar uma criança exclusivamente durante 6 meses e continuar até 2 anos não é fácil, né, não é uma missão fácil, envolve, né, muitos desafios que ficam com a mulher, muitas vezes, né, embora a frase muito importante aqui, o aleitamento materno, ele não pode depender só da mulher, né, o aleitamento, ele é um dever de todos, é um dever da sociedade, é um dever dos governos, né, mas o pediatra, então, é um dos profissionais que está mais próximo desse binômio, do binômio mãe-filho, né, e que pode influenciar tanto muito positivamente nessa proteção, como ao contrário, né, então, muitas vezes o que acontece, o pediatra, que ele é mais flexível, que a marketing, né, mais permissivo, né, que tem um relacionamento mais próximo com as indústrias de fórmulas infantis, ele, de fato, não consegue apoiar o aleitamento como deveria,
né? Ele, na verdade, não consegue nem, por vezes, entender a ciência tão bem quanto deveria, porque ele tem uma percepção da ciência transfigurada pelas falsas informações científicas trazidas por essas empresas, né, que transvestem materiais de propaganda como sendo materiais técnicos científicos. Infelizmente, essa relação das indústrias de fórmula com, por exemplo, as sociedades de pediatria é um problema mundial. Mais de 60% das sociedades pediátricas do mundo têm parceria com a indústria de fórmulas, e isso repercute diretamente na visão, na prática, na ação dos pediatras. Eu trago esse documento, tá? É mais aqui para falar para vocês de um outro aí trabalho que eu me envolvi, né? Um grupo de trabalho que iniciou por um chamado da Organização Mundial de Saúde, que a proposta desse grupo era justamente tentar elaborar materiais educativos, ações que pudessem ajudar as sociedades de pediatria a romper com o compromisso ou com o conflito de interesse com as indústrias, as sociedades romperem conflito de interesse com as indústrias, né? E aí, nesse documento que foi publicado, ele traz aí o que se chama, né, um model policy, né, um modelo de política para que as sociedades tentem, então, se guiar por ele para poder fugir aí da influência desse conflito de interesse com as indústrias. E aí eu trago novamente o professor Fernando Figueira, né, eu já tinha falado para vocês, né, mas aqui destacando, né, essas ações dele, né, a portaria que foi de 1989, em que ele proíbe, então, essa distribuição, né, de fórmulas nas maternidades, e ele, né, já institui, na verdade, não é só a fórmula, é a mamadeira, é a chupeta, né, e isso é fortemente mantido, né, e doutrinado dentro do IMIP. Não era uma coisa só que existe uma regra e que ele não se posicionava, ele falava e se posicionava sobre isso. Eu me lembro muito de falando na reunião científica do IMIP na sexta-feira de manhã, sobre um livro que ele traduziu, que é um livro super interessante, se chama O Matador de Bebês. Quem tiver interesse, leia, né, e ele se referia muito a ele. O matador de bebês são as mamadeiras, né, e na verdade, o que está por detrás dela, que é todo o marketing das indústrias de fórmula. Então, eu vou finalizando aqui, trazendo uma frase que é muito apropriada para a gente, né, para isso que eu estou querendo dizer, né. Então, Fernando Figueira dizia que é preciso saber utilizar a ciência pelos caminhos mais lúcidos, que só o amor pode inspirar. Então, trazendo aí essa relação de outra forma, né, que a ciência precisa ser utilizada com amor também, né, o amor precisa ser utilizado com a ciência, e a ciência precisa ser utilizada com amor. Então, eu espero ter convencido vocês de que a pediatria é com certeza amor, mas sim, ela precisa da força da ciência para se manter e fazer o melhor que ela precisa fazer. Obrigada. Muito obrigada, professora Kátia, pela